Evangélicos acreditam que são salvos porque não adoram imagem de escultura. Católicos acreditam que vão para o céu porque não matam e não roubam. Calma, você deve estar aí já quase me chamando de mentiroso, deve estar dizendo assim, não, nós não acreditamos nisso, isso é mentira, isso é uma falácia. Calma, eu só estou tentando provocar uma reação reflexiva em você. Eu quero que você pense, que você reflita, porque é exatamente assim que nós, adventistas do sétimo dia, nos sentimos quando somos acusados de acreditar que somos salvos porque guardamos o sábado. Não, nós não acreditamos na salvação porque guardamos ou deixamos de guardar o sábado. Bem como você não acredita na salvação porque adora ou não adora imagem de escultura. Qual é a relação que existe entre a guarda do sábado, o não adorar imagens, não matar, não roubar, enfim, os 10 mandamentos? Qual a relação que existe entre os 10 mandamentos e a salvação? Este assunto precisa ser bem compreendido. E aí você vai me dizer assim, pastor, eu sou evangélico e eu não adoro imagem, não é porque eu preciso ser salvo, é porque Jesus já me salvou. E é por isso, para obedecer a ele, que eu não adoro imagem de escultura, mas não quer dizer que o não adorar vai me levar para o céu. Puxa, olha, parabéns. É exatamente assim que nós pensamos em relação ao sábado. Ah, é? É. A mesma relação que você tem com o segundo mandamento é a que nós temos com o quarto. E você, meu querido irmão católico, pode estar dizendo assim, não, pastor, eu não acredito que uma pessoa só porque ela não mata, ela vai para o céu. Não, nós vamos para o céu porque Jesus morreu na cruz por nós. Parabéns! É exatamente assim que nós pensamos em relação ao quarto mandamento. Veja, nós não acreditamos na salvação por aquilo que fazemos. Deus não ama mais você ou menos você por aquilo que você faz. Deus não ama mais alguém porque guardou o sábado ou deixou de guardar o sábado. Deus não te ama mais ou você ganha pontos na salvação se você adora ou não adora imagem de escultura. Percebe? Ah, eu não adoro imagem de escultura, logo já tem um lugarzinho lá no céu. Não! Não é isso que contabiliza a tua ida para o céu. Ah, eu nunca matei, nunca roubei ninguém, eu não adulterei, então já tem um lugar lá no céu. Não, querido, entenda. A guarda dos mandamentos não te põe no céu. Lembra do jovem rico? O jovem rico chega para Jesus e diz assim, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus diz o que para ele? Guarda os mandamentos. E aí ele diz, opa, eu já tenho feito isso desde criança. Jesus estava provocando aquele jovem. Mas isso eu já faço desde criança. Sou um judeu, eu guardo o sábado, eu não adoro imagens, eu honro meu pai e minha mãe, eu não mato, eu não roubo. Puxa, beleza, então já estou salvo? Aí Jesus diz, não. Ué, mas e o que falta? Falta ainda uma coisa. O quê? Vai lá, venda tudo que você tem e dê para os pobres. E aí você vai ter um tesouro no céu. Ah, já entendi, pastor. Então a salvação é para os pobres. A salvação é se eu pegar e vender tudo que eu tiver? Claro que não. O que Jesus estava tentando ensinar para aquele homem? A essência da lei é o amor. João capítulo 14 e o verso 15, Jesus diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então veja, a guarda dos mandamentos não é para a minha salvação. A guarda dos mandamentos é uma expressão do meu amor por Jesus. Por que eu não adoro imagens de escultura? Porque eu amo Jesus. Por que eu não mato? Porque eu amo Jesus. Por que eu não adultero? Porque eu amo Jesus. Por que eu guardo o sábado? Porque eu amo Jesus. Percebeu? Olha que coisa. Então, a verdadeira compreensão do porquê guardar os mandamentos vai fazer com que você entenda a relação que nós, adventistas do sétimo dia, temos com o quarto mandamento. Não é uma relação de salvação. Nós não acreditamos que somos salvos porque guardamos o sábado. Agora, pastor, eu já li em alguma literatura da profetisa de vocês, Ellen White, onde ela diz que a guarda do sábado implica em salvação e perdição. E agora, pastor? Bom, se você, meu irmão evangélico, sabe que não deve adorar imagens de escultura, mesmo assim, você diz, eu vou adorar imagens de escultura. Você vai obter a salvação? Me responda com sinceridade. Eu não estou falando do ignorante, porque a Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Eu estou falando de você que sabe que não pode fazer, mas você realmente vai lá e faz. Você vai receber a salvação? Não. Então, perceba,
eu não sou salvo por aquilo que eu obedeço nos mandamentos, mas eu me perco pela desobediência a eles. Percebeu? Você não vai receber a salvação porque não adora imagens, mas se você adora imagens conscientemente, sabendo que é errado, você vai se perder. Então implica em salvação ou perdição. Não é que a obediência me coloca no céu, mas a desobediência me tira de lá. Satanás, ele veio e nos sequestrou. Sequestrou esse mundo. E ele pediu um preço que eu e você não poderíamos pagar. Aí Jesus Cristo vem e paga o preço que você não tinha condições de pagar. E aí agora você está livre. Jesus libertou você lá na cruz. Ali foi pago o preço pela sua redenção. Mas agora você não tem uma roupa apropriada, uma roupa de justiça, né? A Bíblia compara as nossas vestes a vestes de justiça. E a nossa é toda amassada, toda imperfeita, mas a veste de justiça de Cristo é perfeita. Você não tem, mas ele te dá a justiça dele. Agora me obedeça. Você pode até ficar aqui comigo, mas só faça o que eu estou te pedindo. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então eu pergunto, você vai obedecer a Jesus para ser livre do pecado? Ou você vai obedecer a Jesus porque ele já te libertou do pecado? Você vai obedecer os mandamentos de Deus para ser salvo? Ou você vai obedecer os mandamentos de Deus porque ele já te salvou? Salvação não é algo de agora, não é algo que eu faça, é algo que ele fez. Não é o que você faz, é o que Cristo fez. Não é a sua obra, é a obra de Cristo por você. Isto é salvação. E a relação dos 10 mandamentos é simples. Você vai obedecer não para sair do cativeiro. Então por que eu não adoro imagens de escultura? Porque Jesus já me tirou do cativeiro. E eu faço o que ele me pede. Por que eu guardo o sábado? Porque Jesus já me tirou do cativeiro. Então quando aquele texto de Ellen White diz implica em salvação ou perdição, é dentro desse sentido. Se eu conscientemente sei que se eu adorar imagens de escultura, eu não vou para o céu, por que eu vou adorar? Eu conscientemente sei que eu devo guardar o sábado, mas eu vou desobedecer mesmo assim. Então, eu estou dizendo em outras palavras, eu não aceito obedecer a Jesus. É como uma pessoa que chega e recebeu tudo, foi livre, está lá na casa do magnata e ele diz, agora tome um banho. Diz, rapaz, eu não vou tomar banho não. E também não quero botar essa roupa não. Eu não quero colocar essa roupa não. Ele vai olhar para você e vai dizer assim, tudo bem, só que você não pode ficar aqui. Eu te ofereci tudo, eu fiz a parte mais difícil. Você não pode me obedecer? Então tudo bem. Nós, adventistas do sétimo dia, pensamos exatamente assim acerca do sábado. Você pode chegar para mim e dizer, mas pastor, Paulo diz que nós estamos livres da lei. Sim, Paulo diz que nós estamos livres da lei. E o que essa expressão significa? Aqui eu queria já deixar registrado uma coisa que precisa ficar muito clara. Quando um irmão evangélico chega para mim, ou para qualquer adventista e diz assim, nós estamos livres da lei, entenda-se, livres da lei, na cabeça do irmão evangélico, livres do sábado. Ele não está falando de livres da lei. Quer ver? Pergunte para si mesmo, meu querido irmão evangélico, ou adventista do sétimo dia, quando alguém te questionar, pergunte assim, você acredita realmente que podemos ter outros deuses? Ele vai te responder, não. Você acredita realmente que devemos adorar imagens de escultura? Ele vai te dizer não. Você acredita realmente que nós podemos tomar o nome de Deus em vão? E ele vai te responder não. Você acredita realmente que podemos desonrar o nosso pai e nossa mãe? E ele vai te responder não. Você acredita de fato que podemos matar, adulterar, roubar, dizer falso testemunho e cobiçar? E ele vai te dizer não. Você acredita que podemos transgredir o sábado? Ele vai te dizer sim. Então, quando um evangélico chega para você e te diz assim, estamos livres da lei, na cabeça dele, ele está falando assim, estamos livres do sábado. Inconscientemente, ele pensa assim. Só que como fica incoerente eu dizer que só um mandamento passou, então ele diz que a lei passou, mas aí cai numa incoerência maior, porque ele diz que a lei passou, mas ao mesmo tempo ele acredita nos 9 mandamentos. Ok? Muito bem. Vamos analisar então as cartas paulinas, os textos de Paulo. Eu não vou ter condições de explorar todos naturalmente, mas eu vou explorar aqueles que são mais utilizados. Por exemplo, Romanos, capítulo 7, Paulo diz no verso 6, mas agora estamos livres da lei,
Pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Viu aí, pastor? Eu não estou preso à velhice da letra. Eu agora vivo em novidade de vida. Poxa, que legal. Eu também. Mas Paulo diz que eu estou livre da lei. Para eu saber o que a expressão livre da lei significa, eu tenho que entender qual que é o papel da lei. Para que serve a lei? Paulo diz, nos versos seguintes, e eu acho que ler o contexto é importantíssimo, no verso 7 ele diz assim, que diremos, pois, é a lei pecado? Tipo assim, então não presta para nada? Aí Paulo diz, de modo nenhum, mas eu não conheci o pecado se não fosse pela lei. Eu não conheci o pecado senão pela lei. Opa! Então, peraí, qual que é a função da lei? É claro o texto. Eu não conheci o pecado senão pela lei. Então, a lei, ela tem uma função, mostrar o meu pecado. Mas por que mostrar o meu pecado? Porque 1 João, capítulo 3, e o verso 4, diz que o pecado é a transgressão da lei. Então, se eu, por exemplo, odeio o meu irmão, eu já matei. Então, tem um mandamento que diz, não matarás. Então, qual é a função da lei? Mostrar o meu pecado, mostrar que eu estou errado, mostrar que eu sou um transgressor. Essa é a função da lei. Não, mas a lei me salva? Claro que não. Mas ela mostra o meu pecado. Paulo continua dizendo no verso 7, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Paulo diz, olha, eu não saberia que é pecado cobiçar se não tivesse escrito lá, não cobiçarás. Caim não saberia que era pecado não matar se não estivesse escrito não matarás. Ué, mas já tinha os 10 mandamentos na época de Caim? Claro que sim. Se o texto bíblico diz o pecado é a transgressão da lei, se não existe lei, não existe pecado. E se Caim matou e ele pecou, é porque existia um mandamento, não matarás. E se Lúcifer lá no céu pecou, é porque existe um mandamento, não cobiçarás, fica cobiçando o trono de Deus. Percebeu? Vamos continuar. Paulo conclui de maneira muito interessante no verso 12, e ele diz o seguinte, a relação dele com a lei. Assim a lei é santa. O mandamento é santo, justo e bom. Ah, pastor, mas Paulo aqui não está falando do sábado. Ei, calma aí, não coloque palavras que não estão na Bíblia. Paulo diz que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acabou. São os 10 mandamentos. É a lei de Deus. Aqui Paulo está determinando qual é a relação entre a lei e o cristão. A obediência à lei é necessária porque a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então, eu não posso desvincular Paulo desta visão que ele tem da lei. E alguns tentam colocar Paulo como se fosse assim, não precisa de guardar mandamento, não precisa de lei, não precisa de nada. Ei, o mesmo Paulo que diz que nós somos livres da lei, me diz que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que significa ser livre da lei? Veja, preste bastante atenção. Se a lei diz não matarás e eu não mato, ela vai me acusar de quê? De nada. Eu não matei. Ela tem do que me acusar? Não, então eu estou livre da lei. Eu e você somos livres da lei aqui dos homens. Agora, no dia que você entrar na casa de alguém, roubar as coisas e você for pego, você estará preso à lei. Porque existe uma lei no país que diz que você não pode roubar as coisas alheias. No dia que você matar alguém, você estará sujeito, estará preso à lei. Mas, se você obedece, você está livre da lei. Quando Paulo fala de liberdade, é liberdade para obedecer, não para desobedecer, querido. Então, quando Paulo fala que nós estamos livres da lei, é neste sentido. Eu obedeço a Cristo e então eu estou livre da lei. Eu obedeço esses mandamentos, então eu estou livre. Eles não vão me acusar de nada. Mas no dia que eu começar a adorar imagens de escultura, aí a lei vai chegar e vai dizer assim, você está pecando. No dia que eu começar a transgredir o 4º mandamento, um dia que eu começar a transgredir o sábado, está lá a lei dizendo, você está transgredindo, está pecando. Confirmando isso que eu estou dizendo, Paulo diz em Romanos 8, verso 1, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Percebeu? Nenhuma condenação há. E alguns pegam esse texto e dizem assim, pastor, não tem nada a ver se eu guardo ou não guardo o sábado. Sabe por quê? Porque Paulo diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Eu estou em Cristo, não preciso guardar o sábado. Quem sabe o irmão católico pode chegar para você, irmão evangélico, e dizer assim, meu querido irmão, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não tem importância se eu adoro ou não adoro imagens. Por quê? Porque
eu estou em Cristo e nenhuma condenação há para mim. Percebeu? Quando eu aplico o mandamento de um jeito e não aplico de outro, eu acabo me tornando refém da minha própria afirmação, da minha própria argumentação. O livro de Gálatas é um outro livro que os nossos irmãos evangélicos e católicos gostam de usar para falar sobre a questão da lei. E em Gálatas 3, por exemplo, a partir do verso 18, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Olha, Paulo faz a pergunta, para que é a lei? Foi ordenada por causa da transgressão até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos, mas não de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é um só, mas Deus é um. Verso 21. E alguns já interpretam assim, tá vendo? A lei vai até Cristo. Então, chegou Cristo, eu não preciso mais da lei. Vamos continuar. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? Pergunta Paulo. De maneira nenhuma. Opa. Olha como Paulo interpreta. A lei é contra as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Então, eu não sou justificado pela lei. É isso que Paulo está dizendo. E não somos mesmo. Não somos justificados porque obedecemos ou não à lei. Você não é justificado porque não adora imagem. Você não é justificado porque não mata. Eu não sou justificado porque guardo o sábado. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encarcerados para aquela fé que se havia de manifestar. Ou seja, a vinda de Cristo era uma promessa. A vinda do libertador era uma promessa. Agora, havia garantia de que tudo daria certo? Louvado seja Deus, olhando para trás você sabe que sim. Mas Jesus ele veio arriscando tudo. Então era como se fosse um cheque pré-datado. Quando um judeu matava o cordeirinho no Antigo Testamento, olhando para a promessa do cordeiro que viria, ele estava dizendo assim, em outras palavras, eu acredito que um dia o verdadeiro cordeiro virá e me libertará. Eu serei livre dos meus pecados. Mas vamos continuar. De maneira, verso 24, que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Querido, você tem que entender o livro de Gálatas a partir destes versos. Você não pode pegar o verso 24 e simplesmente jogar na lata do lixo. Paulo ele pergunta para que é a lei e ele responde. No verso 24 a resposta é clara. Para que serve a lei? De maneira que a lei nos serviu de aio. Pastor, eu não sei o que é aio. Deixa eu te explicar. Na época de Paulo havia um tutor, um jovem que conduzia, por exemplo, a criança até a escola. Era como se fosse um empregado, ele levava e trazia. É o tutor. A lei, Paulo diz, que é o meu tutor, o aio, que me leva a Cristo. Qual é a função da lei? Me levar a Cristo. A lei te salva? Não, mas ela te leva para o Salvador. Ela te aponta para o Salvador. É uma ilustração antiga, eu sei que você já viu, mas só para que você entenda. Se o seu rosto está sujo, e eu digo para você assim, olha, seu rosto está sujo, querido. Não adianta você tentar passar o espelho no rosto. Ele não vai limpar. Ah, vou quebrar, não presta mais esse espelho. Ele não vai mostrar a sua sujeira, mas também não vai limpar. Você continua com o rosto sujo. A lei é como o espelho. Você está sujo, você pecou, você desonrou seu pai e sua mãe. Aí você olha lá, honra teu pai e tua mãe. Ou não, então a partir de hoje eu vou obedecer certinho, lei. Aí você me salva? Não, você continua sujo. Seu pecado está lá. A lei vai te conduzir a Cristo. Você olha e diz, puxa, tá sujo, preciso ir à água, a água da vida. Aí você vai a Jesus, aí ele vai te lavar do teu pecado. Aí agora você fica limpo. Então, a lei me serviu de aio para me conduzir a Cristo. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Jesus Cristo, já vos revestistes de Cristo. E quem está revestido de Cristo não anda na desobediência. É isso que Paulo está dizendo. Nisto não há nem judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois de Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Então Paulo está dizendo assim, olha, vocês são todos filhos de Cristo. Vocês agora devem estar revestidos de Cristo. E quem está revestido de Cristo faz o quê? Obedece. Não é o que ele disse, me amardes, guardareis os meus mandamentos?
A relação que nós devemos ter com os mandamentos de Deus é exatamente essa. Ok? Eu espero ter te ajudado. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.